Bom dia. Hoje nós vamos corrigir a atividade de ontem, que ela é um pouco complicada, e hoje eu estou aqui respondendo para vocês. Essa atividade ela está na página 214. Então, alguém disse que eu tinha colocado 212, mas no slide está marcado 214, número um, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos lá. Atividade aí, está escrita atividade. Número 1. Nos dois textos, a ação da justiça está em pauta. Quem é avaliado em cada editorial? Então, vamos ver quem é que é avaliado. Então, são nos dois textos. No editorial 1, que no caso é na Folha de São Paulo, avalia-se a publicação de duas edições da Minha Luta, de Adolfo Hitler, uma já publicada e a outra em processo de edição. Em O Estado de São Paulo, que no caso aí é o segundo editorial, avalia-se o comportamento da empresa Facebook, proprietária de mensagens instantâneas do WhatsApp, que se considera acima da soberania e das leis brasileiras. Então, aí você estava perguntando quem é avaliado em cada editorial. Então, você viu que um é as publicações de um livro de Adolfo Hitler e o outro é o comportamento do Facebook. Então, de cada jornal aí é de forma diferente. Letra B. Que atitude toma cada um em relação ao acontecimento em foco? Na Folha de São Paulo, na revista Folha de São Paulo, o editorial concorda com a ideia da liberdade de expressão e, portanto, liberdade de publicação. Contudo, reconhece que o livro é repulsivo e recomenda uma atitude implacável contra a mais tênue ameaça de se implantar ideias nazistas no Brasil. No editorial de O Estado de São Paulo, embora se reconheça a empresa Facebook como sendo de natureza transterritorial, os argumentos valorizam o ponto de vista jurídico brasileiro, isto é, de que a empresa deve seguir o império das leis brasileiras. Então, aí nós estamos perguntando qual é a atitude em relação ao acontecimento em foco. Então, vocês viram aí a defesa de cada lado, dos dois editoriais, dos dois assuntos diferentes. Questão 2. As argumentações usadas nos dois textos chegam a posições parecidas. Vários procedimentos linguísticos foram utilizados em sua composição. Analise os dois textos. Lá, observe as expressões. No editorial 1, cultivar a liberdade de expressão é pré-requisito para o exercício das demais liberdades. Proibições tendem a glamorizar. Censura prévia. Abuso da liberdade de expressão justifica a sanção. No editorial 2, não colaborar com a Justiça Federal, aprofundar um processo, desrespeitar decisões judiciais, não pode repassar os dados. O WhatsApp é uma empresa juridicamente separada do Facebook. Adotar a publicação de não cumprir determinações jurídicas. Objetivo de garantir a privacidade das comunicações eletrônicas. Com que objetivo essas expressões foram empregadas? Então, elas foram empregadas com que objetivo? Com que intenção? Resposta é o seguinte: essas palavras e expressões de avaliação marcam as posições da Folha de São Paulo a favor da liberdade de expressão e de O Estado de São Paulo contra a posição da empresa Facebook em defesa de seus clientes e a favor de um juiz brasileiro que quer acesso aos dados de conversas travadas entre traficantes, reafirmando a soberania nacional.
Com que objetivo essas expressões foram empregadas? Então, você viu aí os objetivos foram esses. Para que eles fizeram? Então, vocês viram que no editorial 1 estava favorável à publicação. Já no editorial 2 é contra a opinião do Facebook. Ele não é a favor dessa liberdade de privacidade que o Facebook está defendendo. Letra B. A maioria dos verbos foram empregados no indicativo, alterando o tempo presente com o pretérito. Explique a finalidade dessa alternância. Resposta. O pretérito perfeito indicativo foi empregado com a finalidade de resgatar os acontecimentos tomados com base nos editoriais. A retomada dos fatos é uma estratégia de argumentação. Pretérito perfeito, editorial 1. Então, aí tem os verbos que são empregados no pretérito perfeito, editorial 1. Foram derrotados, apressaram-se, foi proibida. No 2, no editorial 2, diz o seguinte: foi, alegou, adotaram, foi elaborado. O presente, quer dizer, o verbo no presente do indicativo serviu para marcar a posição do autor. No editorial 1 tem cai, trata-se, empilha, subsistem, resumem, existem, acontece, recomendam. No editorial 2 tem regulamenta, envie, esquece, precisa, atue, alegue e deixa. Então, você viu que nos dois editoriais, quando eles queriam retomar algo que já aconteceu, algo do passado, eles usaram o verbo no pretérito perfeito. Agora, quando eles iam dar o posicionamento dele, do próprio autor do jornal, aí no editorial, aí o verbo vinha no presente, porque é um momento que ele estava escrevendo. Então, aí está mostrando, se você tiver uma curiosidade, você vai ao livro, melhor no livro, e faça uma leitura e vá observando. Quando ele fala de fatos que aconteceu, o verbo no pretérito. Quando eles falam de opinião dele, da situação dele, o que ele está dizendo, ele usa o verbo no presente. Aí, continuando a questão, o 3, depois de introduzir o assunto, situando o acontecimento, cada autor passa a interpretá-lo de acordo com a finalidade pretendida, de concordância ou de refutação. Identifique os marcadores linguísticos discursivos, contraposição, exemplificação, contraste, exclusão por série progressiva. Gente, quando fala concordância, ele está falando no sentido de concordar, quando ele concorda com a ideia ou não, e quando refuta, quando se contradiz, quando é contra uma ideia, um fato. E aí está pedindo que você use os recursos linguísticos, aqueles recursos que você vai introduzir as ideias, que nós chamamos de recurso de coesão, que é os recursos de contraposição, quando você vai ser contra algo, de exemplificação, de contraste, de inclusão por série progressiva. Aí vamos lá. Alguns recursos. No editorial ele usava de contraposição. Aí tem a frase, diz assim: a primeira edição foi proibida e apreendida pela Justiça Fluminense, que ainda deverá examinar recursos, ideias, mesmo que estúpidas. Aí a palavrinha aí é ainda, que ainda deverá. Quer dizer, a primeira edição foi proibida e apreendida pela Justiça Fluminense, mas ainda vai ter que ser numa decisão final, né? Porque ainda vai ter que examinar recursos e ideias, mesmo que estúpidas, combatem-se com ideias melhores. Ainda assim, o risco de incitação. Ainda assim, tá vendo? Esse assim aí, ainda assim, essa expressão aí também é algo de refutação, que é uma contraposição. Ainda tem mais outra, embora não admita censura prévia. Esse embora também é uma construção de contraposição, quer dizer que não é ainda. Ainda não é. Ainda pode ter uma liberdade, né? Porque embora
ainda não admite a censura prévia. Exemplificação. Agora vamos ver algumas ideias que dá ideia de exemplo, tanto pela ciência como pelas armas. Então, essa expressão aí dá ideia de exemplificação. Contraste. Contra a mais tênue ameaça. Contra a mais tênue ameaça. Inclusão por série progressiva. Aí tem, existe, ademais, razões práticas para tolerar barbaridades. Então, a palavrinha ademais que é de inclusão de ideias progressivas, quer dizer, que você vai dar continuidade. Editorial 2, contraposição. Foi preso preventivamente, apesar de ter... Esse apesar de ter é que deu ideia de contraposição. Apesar de ter. Então, você pode ir lá no livro, se você fizer uma leiturazinha, aí dá ideia de contraposição. Também existe outro, tem contudo, mas, e tem vários contudo e tem vários mas. E aí eu coloquei etc porque tem vários. Exemplificação, como no caso do executivo preso. Quando eu digo assim, eu estou usando um exemplo, né? Fulano foi preso, como no caso do executivo preso, etc. Contraste, contra um homem acusado de latrocínio e tráfico de drogas. Então, essa palavrinha contraste é eu contra. Palavra contra. Editorial 4. O 4, aliás. O editorial é um gênero opinativo. No entanto, não encontramos nos textos analisados marcas linguísticas de primeira pessoa. Porque é opinativo, mas não necessariamente é obrigado a você usar a primeira pessoa. Você pode opinar, dar opinião em um texto sem precisar usar a segunda pessoa. Vamos lá. Que sentido cria neles o recurso de supressão de pessoalidade por meio do emprego da terceira pessoa? A supressão de pessoa cria nos textos um efeito de objetividade, o que funciona como um recurso de persuasão. Então, gente, uma forma, apesar de ser a opinião de um jornalista, não é a opinião de todo mundo, é a opinião dele, é pessoal, mas como ele quer que dá credibilidade, porque o jornal quer dar credibilidade, então ele usa a impessoalidade. Nesse caso, ele usa o verbo na terceira pessoa, e aí diz o seguinte, a supressão da pessoa cria nos textos um efeito objetivo, porque quando é impessoal, é objetivo. Quer dizer, é um objetivo porque você é fiel ao objeto que está sendo falado. Que funciona como um recurso de persuasão, no sentido de fazer alguém acreditar e concordar com a opinião do editorial. Letra B. Que outros recursos linguísticos discursivos foram empregados para obter esse mesmo efeito de sentido? Esse efeito de objetividade fica reforçado pelos marcadores de citação e de generalização. Bom, número 5. Observe a seleção lexical nos dois editoriais. No editorial do jornal Folha de São Paulo, algumas palavras e expressões dão força à argumentação, como genocida, autobiografia panfletária, ditador, ressentimentos, ódio patológico, livro rancoroso, extremismo passadista. Então, essas palavrinhas são palavras lexicais, que a gente fala lexical de significado, que dá a ideia de alguma coisa, que ele realmente é a opinião do autor, foi ele que chamou o livro, Adolfo Hitler, desses nomes todos. No editorial, o jornal o Estado de São Paulo, destaca-se algumas palavras e expressões como por não colaborar, rastrear os envolvidos, delitos, investigado, desrespeitar, regulamenta, proteger a liberdade de expressão dos internautas, ambiente democrático, afrontando, precisa estar matriculada,
ter endereço formal, respeitar a legislação. Compare os editoriais quanto à escolha do vocabulário e explique seu efeito na argumentação. A resposta é o seguinte: no editorial da Folha de São Paulo, emprega-se o vocabulário marcado em substantivos adjetivados. Quando nós chamamos de substantivos adjetivados, é como se é um substantivo que virou um adjetivo, porque esses substantivos aí estão qualificando uma pessoa. Reforçando o argumento de que o livro é contrário ao ideal democrático. Porque esses nomes todos aí que você viu, não é nada legal, não é? Porque quando se fala de genocida, de ditador, principalmente ditador, é porque o livro não é o ideal democrático, nosso país é democrático. Já a seleção lexical o Estado de São Paulo utiliza os mais verbos conjugados no infinitivo e no particípio passado, que tem um efeito de argumentação voltada a questões ético-jurídicas. Então, aí está falando dos verbos que diz o seguinte: por não colaborar, rastrear-se. Então, os verbos aí estão conjugados no infinitivo ou no particípio passado. Quando ele falar envolvidos é particípio, né? Delitos é particípio, investigado, particípio. Desrespeitar, infinitivo. Regulamentar, infinitivo. Proteger a liberdade de expressão dos internautas, infinitivo. Ambiente democrático, aí nesse caso, eu não vou te dizer o que é que ele é, não. Porque aí não tem aí um adjetivo e um nome com adjetivo. É afrontando, aí no caso é gerúndio, precisa estar matriculada, estar é um verbo auxiliar matriculado no particípio, ter endereço formal é infinitivo, ter, e respeitar a legislação no infinitivo. Então, ele usou, né, no sentido aí ele usou verbos no infinitivo e no particípio passado. O sexto, que eu nem mandei para vocês fazerem, mas lá estava, então eu coloquei aqui a resposta. Observe no trecho a seguir, no editorial de O Estado de São Paulo, alguns marcadores linguísticos empregados. Em seguida, e explique qual é a função deles para você, leitor. Em sua defesa, o dirigente do Facebook alega que não pode repassar os dados solicitados por juízes, porque não os armazenam. Também afirma que, apesar de ter escritório e equipe de vendas no Brasil, o WhatsApp é uma empresa juridicamente separada do Facebook e submetida à legislação do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde se encontram seus servidores e sua rede. Portanto, a liberdade de informações só poderá ser autorizada por tribunais judiciais, por entender que elas violam o direito de sigilo dos usuários do WhatsApp. Por fim, alegam decisões extremas, como o bloqueio de mensagens e a prisão de executivos. Não devem ser tomadas por juiz singular. Então, vocês viram algumas palavrinhas aí destacadas, que é portanto, ainda e por fim. São marcadores de coesão textual, eles ajudam o leitor a se situar na progressão do texto. São organizadores textuais. Então, vocês sabem que esses recursos aí, portanto, ainda, por fim, são recursos que eles servem para você fazer coesão textual e, além disso, fazer o leitor se situar na progressão do texto. São organizadores textuais. Aí é um conceito que está dizendo dessas palavrinhas que
alguém já estudou. Então, gente, é isso, é uma atividade meio longa. Eu gostaria que vocês... Meu maior objetivo nesses assuntos que vocês às vezes têm dificuldade de fazer, é complicado mesmo. Mas o meu objetivo, sabe qual é? É que vocês façam uma leitura no livro de vocês do texto. Porque quando vocês estão lendo, vocês estão aprendendo. Porque aí fala daqueles recursos de coesão, para vocês fazerem uma leitura mais cuidadosa. E são dois editoriais, que são um texto parecido com um texto dissertativo argumentativo. E eles vão ajudar você nessa construção textual. E além disso, tem duas informações aí. Você viu aí a briga das leis brasileiras, de alguém que queria publicar um livro do Hitler no Brasil. E a outra briga, no outro editorial, era porque o WhatsApp, ele tinha vocês sabem que ele tem uma garantia de não deixar quebrar sigilo. E aí a Polícia Federal queria quebrar o sigilo para ver a conversa de um traficante. E vocês sabem que a gente tem a segurança. Nos celulares da gente, se a gente ligar para um amigo e a polícia quiser rastrear a nossa ligação, pode. Porém, pelo WhatsApp não pode. E a polícia queria fazer isso. Aí teve essa briga que aí aqui o jornal tomou partido do lado da polícia, não do WhatsApp, mas do Facebook, porque para eles, mesmo sendo empresas estrangeiras, a Polícia Federal Brasileira tem que ter direitos, porque está dentro do território brasileiro, então tem que ter esse direito de investigação. Era isso, ele ficou favorável. Já no livro, a posição do jornal foi a favor do livro, da publicação do livro, não foi a favor da censura, porque dentro de um país democrático, mesmo que um texto não seja adequado, ele não pode ser proibido de ser lido, porque é um país democrático. Então tem essa. Então, gente, é isso. Bom dia para vocês. A meu objetivo, eu sei que o texto é complicado, mas meu objetivo é esse, que vocês façam essa releitura. Se vocês façam a releitura, mandem a atividade, porque a atividade precisa ser mandada. E outras atividades que estão devendo, se tem alguém que está devendo, eu vou na próxima aula, eu vou colocar para vocês, lá no grupo de vocês, as atividades que foram todas pedidas, porque teve aluno que não mandou, e são muitos alunos, eu estou recebendo a média de 10 alunos por turma, então eu estou preocupada, porque eu preciso fechar a nota de vocês agora no final do mês, então vê se vocês se organizam e procurem entrar no privado para saber da situação de vocês, mas eu vou colocar no grupo todas as informações para que vocês não fiquem perdidos, tá ok? E tenham todos um bom dia.